Antes de Abu Simbel ser um monumento, ele foi uma decisão. Antes de ser uma obra de arte, foi um ato de poder. Antes de ser admirado pelo mundo moderno, foi concebido como uma mensagem eterna, gravada diretamente na rocha do deserto. No extremo sul do Egito, às margens do antigo curso do Nilo, em uma região historicamente conhecida como Núbia, existe uma falésia de arenito que, há mais de 3.000 anos, deixou de ser apenas paisagem para se tornar arquitetura. Não construída com blocos empilhados, mas esculpida a partir da própria montanha, como se o relevo tivesse sido forçado a assumir uma nova identidade. Foi ali que o faraó Ramsés II, um dos governantes mais longevos e ambiciosos da história egípcia, ordenou a criação de um dos mais impressionantes templos já concebidos pela humanidade, Abu Simbel. Para compreender Abu Simbel, é necessário abandonar a ideia moderna de monumento como algo meramente estético. No Egito Antigo, a arquitetura era linguagem. Cada pedra, cada medida, cada alinhamento possuía significado político, religioso e simbólico. Nada era casual, nada era ornamental por acaso. Ramsés II governou por aproximadamente 66 anos, um período excepcionalmente longo mesmo para padrões egípcios. Durante esse tempo, construiu mais templos, estátuas e complexos monumentais do que qualquer outro faraó conhecido. No entanto, Abu Simbel não foi apenas mais um projeto entre muitos. Ele ocupou um lugar singular dentro da estratégia de poder do faraó. A escolha do local não foi aleatória. A Núbia era uma região crucial para o Egito, rica em ouro, estrategicamente localizada e historicamente instável. Era constantemente palco de tensões entre o poder central egípcio e populações locais. Construir um templo monumental naquela fronteira não era apenas um gesto religioso, era uma declaração inequívoca de domínio. Abu Simbel foi pensado para ser visto de longe, para impressionar, para intimidar, para afirmar presença. 4 colossos sentados, cada um com mais de 20 metros de altura, foram esculpidos diretamente na face da montanha. Todos representam Ramsés II, com traços idealizados, postura rígida e expressão impassível. Não há humildade nessa iconografia. O faraó não é retratado como servo dos deuses, mas como alguém que compartilha de sua eternidade. Essas estátuas não foram talhadas separadamente e depois posicionadas. Elas nunca foram removidas da rocha. O processo ocorreu diretamente no paredão de arenito, exigindo planejamento absoluto. Um erro no início significaria comprometer toda a fachada. Não havia como corrigir depois. O trabalho começou pelo topo e avançou lentamente para baixo, removendo toneladas de rocha com ferramentas rudimentares, cinzéis de cobre, martelos de pedra e abrasivos naturais. O arenito facilitava o entalhe, mas isso não diminui a complexidade do processo. Pelo contrário, trabalhar diretamente na montanha exigia conhecimento profundo da resistência da rocha, de suas fissuras naturais e de como ela reagiria ao tempo. O resultado foi uma fachada perfeitamente simétrica, integrada ao relevo natural, como se sempre tivesse feito parte da paisagem. Mas Abu Simbel não é apenas exterior. Ao atravessar a entrada monumental, o visitante antigo, e também o moderno, adentra um espaço cuidadosamente planejado para conduzir o olhar, o corpo e a mente. O interior do templo principal se estende por dezenas de metros para dentro da rocha, atravessando salas hipóstilas, corredores e câmaras que conduzem ao santuário final. Cada coluna interna foi esculpida em forma de Ramsés Osíris, associando o faraó diretamente ao deus da morte e da regeneração. Aqui, novamente, a mensagem é clara. Ramsés não apenas governa em vida, ele está destinado à eternidade. As paredes internas não foram deixadas lisas, elas foram cobertas por relevos narrativos que retratam campanhas militares, procissões religiosas e cenas de submissão dos inimigos do Egito.
Abu Simbel funciona, portanto, como um arquivo de propaganda em pedra, um registro cuidadosamente editado da história conforme Ramsés desejava que fosse lembrada. E ainda assim, mesmo diante de toda essa grandiosidade, o aspecto mais extraordinário de Abu Simbel não está imediatamente visível. Ele está no alinhamento invisível. 2 vezes ao ano, em datas específicas, os raios do sol penetram o interior do templo e percorrem todo o eixo central até chegar ao santuário final, iluminando 3 das 4 estátuas ali presentes. O fenômeno ocorre com precisão surpreendente, considerando que o templo foi escavado diretamente na rocha, sem instrumentos ópticos modernos, sem cálculos astronômicos formais como os conhecemos hoje. Esse alinhamento não é decorativo. Ele conecta o faraó com o cosmos, sincronizando a arquitetura com os ciclos solares. A luz não entra por acaso, ela foi convidada. O quarto deus do santuário, associado à obscuridade, permanece intencionalmente na sombra, reforçando a lógica simbólica do conjunto. Nada está fora de lugar, nada está ali por engano. Abu Simbel, portanto, não é apenas um templo. É uma equação tridimensional entre pedra, poder, religião e tempo. No entanto, tudo isso levanta uma questão fundamental. Como uma sociedade antiga conseguiu planejar e executar algo tão preciso, tão monumental e tão durável diretamente a partir de uma montanha inteira? Essa pergunta não se responde com uma única explicação simples. Ela exige compreender a mentalidade egípcia, a organização social, o domínio técnico acumulado ao longo de séculos e, sobretudo, a forma como o Egito Antigo entendia o tempo, não como algo efêmero, mas como um ciclo eterno. Abu Simbel foi feito para durar, para atravessar gerações, para resistir ao esquecimento. E conseguiu. Mesmo após o declínio do Egito faraônico, mesmo soterrado parcialmente pelas areias do deserto por séculos, o templo permaneceu intacto, aguardando ser redescoberto. Quando viajantes europeus finalmente o reencontraram no século XIX, encontraram não ruínas, mas um monumento praticamente inteiro, silencioso, monumental e ainda carregado de significado. Neste primeiro episódio, observamos apenas o nascimento de Abu Simbel, sua concepção, seu propósito e sua forma. Nos próximos episódios, iremos ainda mais fundo. Vamos desmontar a engenharia interna, analisar o alinhamento solar em detalhe, compreender o papel político da Núbia e, por fim, enfrentar um feito tão impressionante quanto sua construção original, o deslocamento moderno de Abu Simbel, quando a humanidade precisou salvar uma montanha inteira do afogamento. A engenharia que nasceu da rocha. Se o primeiro episódio mostrou Abu Simbel como decisão política e símbolo de poder, este segundo episódio precisa ser entendido como um mergulho naquilo que sustenta toda a grandiosidade do templo. A engenharia invisível, aquela que não se impõe ao olhar imediato, mas que torna possível tudo o que foi visto. Esculpir um templo em uma montanha não é apenas uma questão de força ou perseverança, é, acima de tudo, um problema de planejamento absoluto. Diferente de uma construção com blocos independentes, onde erros podem ser corrigidos substituindo peças, a escavação direta na rocha não admite falhas. Cada remoção é definitiva. Cada decisão é irreversível. Em Abu Simbel, isso foi levado ao limite. Os engenheiros e sacerdotes responsáveis pelo projeto precisaram conceber o templo antes de ele existir, visualizando mentalmente cada espaço, cada coluna, cada corredor e cada câmara final enquanto a montanha ainda estava intacta. Não havia plantas em papel como as conhecemos hoje, mas havia um sistema sofisticado de proporções, medidas simbólicas e alinhamentos rituais transmitidos por tradição e prática acumulada. A escavação começou no ponto mais alto da fachada. Essa escolha não era apenas técnica, mas estratégica. Trabalhar de cima para baixo permitia controlar melhor a remoção da rocha, evitando colapsos inesperados e facilitando o descarte do material escavado.
A gravidade, nesse contexto, tornava-se aliada. O arenito da região, embora relativamente macio quando comparado ao granito, apresenta camadas naturais e zonas de fragilidade. Conhecer essas características era essencial. Os artesãos egípcios possuíam um entendimento empírico profundo da rocha. Sabiam onde golpear, onde suavizar, onde reforçar. Essa leitura do material não vinha de teoria escrita, mas de gerações de experiência acumulada em pedreiras e templos ao longo do Nilo. Ferramentas simples não significam trabalho simples. Cinzelar a rocha exigia coordenação coletiva, ritmo constante e disciplina absoluta. Equipes inteiras trabalhavam de forma sincronizada, removendo pequenas quantidades de material por vez. O progresso era lento, mas controlado. Não se buscava velocidade, mas precisão. À medida que a fachada tomava forma, o trabalho avançava para o interior. Aqui o desafio se tornava ainda maior. Escavar para dentro da montanha significava lidar com escuridão quase total, ventilação limitada e risco constante de acúmulo de poeira. O uso de tochas e lâmpadas a óleo precisava ser cuidadosamente gerenciado para evitar sufocamento e incêndios. O eixo central do templo foi traçado com extrema precisão. Ele não apenas organizava o espaço interno, mas servia como referência para todo o alinhamento astronômico do conjunto. Qualquer desvio mínimo comprometeria o fenômeno solar que só se manifestaria plenamente após a conclusão total da obra. As salas hipóstilas, espaços sustentados por colunas, foram esculpidas diretamente da rocha, mantendo a integridade estrutural da montanha. Não há arcos, não há abóbodas artificiais. A própria rocha funciona como teto, sustentada por pilares que nunca foram separados do corpo do maciço rochoso. Essa técnica cria uma solidez impressionante. Abu Simbel não depende de encaixes, argamassas ou tensões artificiais. Ele é literalmente a montanha reorganizada internamente. Isso explica por que o templo resistiu por milênios a terremotos, erosão e ao peso do próprio deserto. Cada parede interna foi nivelada com precisão. As superfícies não são irregulares nem improvisadas, elas foram cuidadosamente alisadas antes de receber relevos e inscrições. Isso indica que a escavação não era apenas funcional, mas já pensada para o acabamento final desde o início do processo. A decoração interna não foi adicionada depois, ela foi planejada junto com a escavação. Esse nível de integração entre estrutura e estética revela um grau elevado de coordenação entre engenheiros, artistas e sacerdotes. Em Abu Simbel, não há separação clara entre engenharia e religião. Elas fazem parte do mesmo sistema de pensamento. Outro aspecto frequentemente subestimado é a logística humana. Trabalhar em Abu Simbel significava operar em uma região remota, distante dos grandes centros urbanos do Egito. Alimentar, abrigar e organizar centenas, talvez milhares de trabalhadores exigia uma estrutura administrativa robusta. O Estado egípcio possuía essa estrutura. Registros de outros projetos do período mostram que o Egito mantinha sistemas avançados de redistribuição de alimentos, controle de mão de obra e planejamento de longo prazo. Abu Simbel não foi uma exceção, mas uma aplicação extrema desse modelo. É importante destacar que esses trabalhadores não eram escravos no sentido moderno do termo. Muitos eram camponeses recrutados durante períodos de cheia do Nilo, quando a agricultura estava temporariamente suspensa. Outros eram artesãos altamente especializados, que sua formação levava anos. Cada golpe na rocha representava tempo, esforço coletivo e intenção clara. O interior do templo não cresce de forma caótica, ele segue uma progressão simbólica. Do espaço mais amplo e acessível ao público até o santuário restrito, cada etapa marca uma transição, do mundo humano para o mundo divino. A engenharia acompanha essa lógica, reduzindo gradualmente os espaços, controlando a luz e direcionando o movimento. Nada em Abu Simbel é improvisado.
Quando o templo finalmente foi concluído, ele não era apenas uma obra de engenharia bem-sucedida, ele era um organismo arquitetônico completo, no qual forma, função, simbolismo e durabilidade estavam perfeitamente alinhados. A montanha havia sido vencida, não pela força bruta, mas pelo conhecimento acumulado. E ainda assim, mesmo diante de toda essa sofisticação técnica, Abu Simbel reservava ainda algo mais impressionante. Algo que não dependia apenas de pedra e ferramenta, mas de um domínio profundo do céu. Esse aspecto, que conecta o templo aos movimentos do Sol e ao próprio calendário, será o foco do próximo episódio. Porque em Abu Simbel, a engenharia não termina na rocha. Ela se estende até as estrelas. Em Abu Simbel, a engenharia não se limita à rocha. Ela avança para o céu. Poucos monumentos da antiguidade demonstram de forma tão clara e deliberada a integração entre arquitetura e astronomia quanto o grande templo de Abu Simbel. Aqui, o Sol não é apenas fonte de luz e calor. Ele é parte ativa do projeto. Um elemento convocado, calculado e incorporado à própria essência do templo. 2 vezes por ano, em datas específicas, algo extraordinário acontece. Ao nascer do Sol, os raios solares penetram a fachada colossal, percorrem todo o eixo central do templo, atravessando corredores e salas internas e alcançam o santuário final, iluminando 3 das 4 estátuas ali presentes. A 4ª permanece intencionalmente na sombra. Esse fenômeno não é casual. Ele é o resultado de um planejamento extremamente preciso. Para compreender a magnitude desse feito, é preciso lembrar que Abu Simbel foi esculpido inteiramente dentro de uma montanha, sem possibilidade de ajustes posteriores. O eixo solar não poderia ser corrigido depois. Ele precisava estar certo desde o primeiro golpe na rocha. Os egípcios não possuíam telescópios, instrumentos ópticos ou cálculos trigonométricos formais como os conhecemos hoje. Ainda assim, dominavam profundamente a observação do céu. Ao longo de milênios, haviam mapeado os ciclos solares, os solstícios, os equinócios e a relação entre o movimento aparente do Sol e o calendário agrícola e religioso. No Egito Antigo, a astronomia não era ciência separada da religião. Ela fazia parte do mesmo sistema simbólico que organizava o Estado, os rituais e a própria noção de ordem cósmica, o Ma'at, o princípio de equilíbrio universal. Abu Simbel foi concebido dentro dessa lógica. O eixo do templo foi orientado de forma a captar a luz solar em momentos específicos do ano, tradicionalmente associados a datas importantes do reinado de Ramsés II. Embora haja debates acadêmicos sobre as datas exatas, frequentemente apontadas como próximas ao aniversário do faraó e à sua coroação, o consenso é que o alinhamento tinha significado político e religioso profundo. Quando o Sol ilumina o santuário, ele atinge diretamente as estátuas de Ramsés divinizado e dos deuses associados ao poder, à criação e à realeza. A única figura que permanece na penumbra representa um deus ligado ao mundo subterrâneo e à escuridão, um detalhe que reforça a intencionalidade simbólica do conjunto. Nada ali é decorativo, a luz escolhe quem toca. Para que isso fosse possível, os arquitetos egípcios precisaram considerar múltiplos fatores simultaneamente. A altura do horizonte local, a curvatura aparente do percurso solar, a profundidade do templo, a largura exata das passagens internas e a posição do santuário final. Qualquer erro mínimo, alguns poucos graus de desvio, impediria o fenômeno de ocorrer. Mais impressionante ainda é o fato de que esse alinhamento continuou funcionando por mais de 3.000 anos, mesmo após o templo ficar parcialmente soterrado pelas areias do deserto. Isso demonstra que o projeto não dependia de condições externas temporárias, mas de relações geométricas profundamente enraizadas na estrutura. O Sol, ao longo dos séculos, continuou encontrando seu caminho até o interior da montanha.
Esse domínio da luz revela algo fundamental sobre a mentalidade egípcia. Para eles, a arquitetura não era apenas espaço físico, era tempo solidificado. Um templo precisava funcionar não apenas no momento de sua construção, mas ao longo de gerações. Ele precisava dialogar com ciclos eternos, não com necessidades momentâneas. Abu Simbel é, nesse sentido, um relógio monumental. Não um relógio de horas, mas de eras. Ele marca o reencontro periódico entre o faraó e o sol, reafirmando simbolicamente a legitimidade do poder real diante do cosmos. Essa concepção contrasta fortemente com a arquitetura moderna, muitas vezes pensada para uso imediato e funcional. Em Abu Simbel, cada detalhe foi projetado para atravessar o tempo, para ser reencontrado por um futuro que os construtores jamais conheceriam. O alinhamento solar também cumpre uma função narrativa. Ele transforma o interior do templo em um espaço dinâmico, que muda ao longo do ano. Em determinados dias, o santuário desperta, em outros, permanece em silêncio e sombra. Essa alternância reforça a ideia de que o templo não é estático, mas participa ativamente dos ciclos naturais. Do ponto de vista técnico, o fenômeno de Abu Simbel é comparável a outros grandes alinhamentos da antiguidade, como Stonehenge ou certos templos mesoamericanos. No entanto, há uma diferença crucial. Enquanto muitos desses monumentos são construídos com blocos independentes, Abu Simbel foi entalhado dentro de uma montanha sólida. Isso torna o feito ainda mais notável. A precisão exigida não estava apenas na posição externa, mas na continuidade interna do eixo. A luz precisava atravessar dezenas de metros sem dispersão significativa, mantendo intensidade suficiente para iluminar as estátuas no fundo do santuário. Isso implica um controle rigoroso sobre a largura dos corredores, a altura dos tetos e o ângulo de incidência da luz. Tudo isso foi alcançado sem instrumentos modernos, apenas com observação, experiência e conhecimento transmitido ao longo de gerações. O alinhamento solar de Abu Simbel não é apenas uma curiosidade arqueológica. Ele é uma prova concreta de que as civilizações antigas possuíam uma compreensão sofisticada da relação entre céu e terra. Uma compreensão integrada, simbólica e funcional. Aqui, a astronomia não serve para prever eclipses ou calcular distâncias abstratas. Ela serve para legitimar o poder, organizar o tempo e inscrever a autoridade humana dentro da ordem cósmica. Ramsés II não quis ser lembrado apenas como rei, quis ser lembrado como parte do movimento eterno do universo. E conseguiu. Quando o sol atravessa o templo e alcança o santuário, ele não ilumina apenas pedra, ele reativa uma mensagem concebida há mais de 3.000 anos, uma mensagem que continua legível, compreensível e impressionante. No próximo episódio, avançaremos ainda mais. Sairemos da relação entre templo e céu para compreender o contexto humano e político que tornou Abu Simbel necessário. A Núbia, o controle territorial, o uso do monumento como instrumento de poder e intimidação. Porque Abu Simbel não foi construído apenas para os deuses, foi construído para os homens e para ser visto. Poder, fronteira e domínio absoluto. Para compreender plenamente Abu Simbel, é necessário afastar o olhar da montanha e voltar-se para o mapa. O templo não foi erguido em um centro urbano, nem próximo às grandes capitais religiosas do Egito. Ele foi construído na fronteira, em uma região historicamente sensível, instável e estratégica, a Núbia. A Núbia não era apenas um território distante, era uma zona vital para o Egito Antigo. Dela vinham recursos essenciais, especialmente ouro, além de rotas comerciais que conectavam o Egito ao interior da África. Controlar a Núbia significava controlar riqueza, circulação e segurança. Mas controlar a Núbia nunca foi simples. Ao longo de séculos, o Egito enfrentou revoltas, resistências locais e disputas constantes nessa região. Ramsés II herdou esse problema e decidiu resolvê-lo não apenas com exércitos, mas com algo mais duradouro:
arquitetura como instrumento de dominação psicológica. Abu Simbel foi concebido como um aviso permanente. Quem se aproximava pelo Nilo, vindo do sul, não encontrava um posto militar comum. Encontrava 4 colossos sentados, com mais de 20 metros de altura, observando silenciosamente o horizonte. Não era necessário ler inscrições para entender a mensagem. O poder falava diretamente pela escala. O faraó não precisava estar presente. A pedra falava por ele. Essa é uma característica central da política egípcia, a substituição da presença física pelo símbolo eterno. Enquanto reis de outras culturas dependiam de campanhas constantes para afirmar a autoridade, Ramsés II transformou a paisagem em extensão do Estado. Abu Simbel não apenas marcava território, ele redefinia o espaço. A região ao redor do templo passava a ser percebida como domínio sagrado do faraó. Entrar naquele espaço significava reconhecer implicitamente a autoridade egípcia. O templo funcionava como marco psicológico, tão eficaz quanto uma fortaleza, mas infinitamente mais duradouro. A iconografia interna reforça essa função política. As paredes retratam Ramsés II derrotando inimigos estrangeiros, conduzindo prisioneiros, esmagando rebeldes. Essas cenas não são registros neutros de eventos históricos, elas são narrativas cuidadosamente construídas para transmitir uma mensagem clara: resistência é inútil. O inimigo não aparece como indivíduo, ele é reduzido a símbolo de caos, enquanto o faraó encarna a ordem. Esse contraste reforça o conceito egípcio de Ma'at, a harmonia universal mantida pelo rei. Nesse contexto, Abu Simbel atua como um teatro de poder, onde cada visitante, egípcio ou estrangeiro, é conduzido por uma sequência cuidadosamente planejada de imagens, espaços e sensações. O percurso interno do templo não é aleatório, ele impõe um ritmo, uma progressão psicológica que culmina no santuário, onde Ramsés se apresenta como figura quase divina. A presença do segundo templo, dedicado à rainha Nefertari, também possui significado político profundo. Ao colocá-la em escala equivalente às deusas, Ramsés reforça a legitimidade de sua linhagem e a estabilidade do poder real. Não se trata de exaltação romântica, mas de propaganda dinástica. Abu Simbel, portanto, não é apenas um templo isolado, ele faz parte de um sistema maior de controle territorial, complementado por fortalezas, templos menores e administração burocrática ao longo do Nilo. A diferença é que Abu Simbel foi projetado para durar quando todos os outros elementos falhassem. Exércitos se dissolvem, funcionários morrem, mas a montanha permanece. Esse uso da arquitetura como instrumento político revela uma compreensão sofisticada do tempo. Ramsés II sabia que seu reinado, por mais longo que fosse, um dia terminaria. Abu Simbel foi sua forma de continuar governando mesmo após a morte. E funcionou. Séculos depois do fim do Egito faraônico, povos que nada sabiam sobre Ramsés ainda se deparavam com aquelas estátuas colossais e sentiam o impacto da escala, da imponência, da autoridade silenciosa. A mensagem não precisava ser traduzida, ela era universal. Esse aspecto é fundamental para entender por que Abu Simbel ainda nos impressiona hoje. Ele foi concebido para transcender contexto cultural. A grandeza fala diretamente à percepção humana, independentemente de idioma ou crença. Mas essa mesma escolha estratégica, construir na fronteira, às margens do Nilo, acabaria colocando o templo em risco milênios depois. Quando o mundo moderno decidiu domar o rio com grandes barragens, Abu Simbel passou de símbolo de poder eterno a monumento ameaçado. A montanha que fora esculpida para durar para sempre estava prestes a desaparecer sob as águas. No próximo episódio, enfrentaremos um dos capítulos mais extraordinários da história moderna da engenharia, o salvamento de Abu Simbel, quando a humanidade precisou desmontar e mover uma montanha inteira para preservar uma mensagem do passado. Porque, ironicamente, foi o mundo moderno que quase destruiu aquilo que a antiguidade havia tornado eterno.
Quando o mundo moveu uma montanha. Por mais de 3.000 anos, Abu Simbel resistiu ao tempo. Sobreviveu a impérios, invasões, abandono, areia, silêncio e esquecimento. Mas no século XX enfrentaria uma ameaça que nem Ramsés II poderia ter previsto: a engenharia moderna. No final da década de 1950, o Egito iniciou um dos projetos mais ambiciosos de sua história contemporânea, a construção da Grande Barragem de Assuã. O objetivo era controlar as cheias do Nilo, expandir a produção de energia elétrica e garantir estabilidade agrícola ao país. Era um símbolo de progresso, soberania e modernização. No entanto, esse avanço tinha um custo oculto. A criação do gigantesco lago Nasser inundaria centenas de quilômetros do Vale do Nilo, submergindo vilarejos, sítios arqueológicos e templos ancestrais, entre eles Abu Simbel. O templo que havia sido esculpido para durar para sempre estava prestes a desaparecer sob dezenas de metros de água. Pela primeira vez na história, a humanidade enfrentava um dilema inédito: como salvar um monumento escavado dentro de uma montanha inteira? Demolir não era opção. Cobrir não funcionaria. Reconstruir em outro lugar parecia impossível. Ainda assim, o mundo decidiu tentar. Em 1960, a Unesco lançou um apelo internacional sem precedentes. Pela primeira vez, nações que haviam sido inimigas em guerras recentes uniram esforços para salvar um patrimônio que não pertencia apenas ao Egito, mas à humanidade. Mais de 50 países contribuíram com recursos, especialistas, tecnologia e mão de obra. O desafio era colossal: desmontar Abu Simbel sem destruí-lo, transportá-lo e reconstruí-lo em outro local, mantendo sua integridade estrutural, simbólica e astronômica. O primeiro passo foi compreender o templo em detalhes absolutos. Engenheiros, arqueólogos e arquitetos passaram anos analisando cada centímetro da rocha. Mapearam fissuras, densidades, inclinações e tensões internas. Nada poderia ser improvisado, um erro comprometeria todo o projeto. Decidiu-se então por uma solução extrema: cortar o templo em blocos gigantes cuidadosamente planejados, removê-los da montanha original e remontá-los em uma colina artificial, aproximadamente 65 metros acima e 200 metros distante do local original. Cada bloco pesaria entre 20 e 30 toneladas. Ao todo, o templo seria dividido em mais de 1.000 peças numeradas. O corte da rocha foi uma operação delicada. Serrilhas especiais, fios diamantados e técnicas de perfuração foram desenvolvidos especificamente para este projeto. O objetivo não era apenas separar os blocos, mas fazê-lo de forma que as linhas de corte fossem quase invisíveis após a reconstrução. Enquanto isso, uma nova montanha estava sendo criada. Engenheiros construíram uma gigantesca cúpula de concreto armado que serviria como suporte interno para os templos remontados. Sobre esta estrutura artificial, toneladas de rocha foram colocadas para recriar o relevo original, dando a ilusão de que Abu Simbel jamais havia sido movido. Mas o desafio não era apenas estrutural. O alinhamento solar precisava ser preservado. Se o templo fosse reconstruído com um desvio mínimo de graus, o fenômeno solar, planejado há mais de 3.000 anos, deixaria de funcionar. Isso exigiu um nível de precisão raramente alcançado em obras de engenharia civil. Cada bloco foi reposicionado base em cálculos extremamente rigorosos. O eixo do templo foi reconstituído com um desvio de apenas alguns minutos de arco, algo praticamente imperceptível a olho nu. Quando a reconstrução foi concluída, veio o momento da verdade. O sol nasceu. Os raios avançaram pelo interior do templo. E o santuário foi iluminado. O fenômeno ainda ocorria. Com um deslocamento mínimo de dias no calendário, a essência do alinhamento havia sido preservada. Um feito extraordinário. A engenharia moderna havia conseguido respeitar a engenharia da antiguidade. Esse projeto redefiniu o conceito de preservação histórica. Pela primeira vez, não se tratava apenas de proteger ruínas, mas de transferir um monumento inteiro,
mantendo seu significado, sua função simbólica e sua relação com o cosmos. O salvamento de Abu Simbel tornou-se referência mundial. Ele inspirou novas políticas de preservação, fortaleceu o papel da Unesco e mudou para sempre a forma como a humanidade lida com seu passado material. Mas há uma ironia profunda nesse episódio. Foi preciso quase destruir Abu Simbel para que o mundo percebesse seu valor absoluto. O templo que havia sido construído para intimidar inimigos antigos acabou unindo nações modernas em torno de um objetivo comum. A montanha que Ramsés II esculpiu para eternizar seu poder foi movida não para glorificar um rei, mas para preservar a memória humana. Abu Simbel sobreviveu mais uma vez. E talvez essa tenha sido sua prova final de grandeza. No próximo episódio, deixaremos a engenharia moderna e voltaremos o olhar para aquilo que Abu Simbel representa hoje, símbolo cultural, patrimônio da humanidade e mensagem que atravessou milênios. Porque algumas obras não pertencem ao passado. Elas pertencem ao tempo. A memória que atravessou o tempo. Quando Abu Simbel foi concluído, ele não foi concebido para ser admirado por turistas, estudado por arqueólogos ou protegido por organizações internacionais. Ele foi criado para cumprir uma função muito mais profunda: fixar a memória humana no tempo. No Egito Antigo, a memória não era um conceito abstrato, ela era uma força ativa. Esquecer significava morrer pela segunda vez. Ser lembrado, ao contrário, era existir eternamente. Abu Simbel nasce exatamente dessa lógica. Ele não foi feito apenas para o presente de Ramsés II, mas para um futuro que o faraó jamais veria, um futuro que deveria reconhecer sua grandeza, mesmo sem conhecer sua história. Nesse sentido, Abu Simbel não é apenas um templo, ele é um dispositivo de permanência. Ao longo dos séculos, o templo perdeu sua função ritual original. Os deuses aos quais foi dedicado deixaram de ser cultuados, os sacerdotes desapareceram, a língua que registrava seus feitos deixou de ser falada. Ainda assim, Abu Simbel permaneceu ali, silencioso, intacto, observando o passar do tempo. Essa permanência física cria um fenômeno raro. O monumento sobrevive ao significado original que o gerou. O que resta é algo ainda mais poderoso: a presença. Mesmo sem compreender os símbolos, qualquer pessoa que se aproxima de Abu Simbel sente o impacto imediato da escala, da simetria e da intenção. O templo comunica antes de ser entendido. Ele fala diretamente à percepção humana, sem precisar de tradução. Isso explica por que Abu Simbel continuou a exercer fascínio mesmo quando estava parcialmente soterrado pelas areias. Viajantes do século XIX, ao reencontrá-lo, não descreveram apenas ruínas, descreveram uma experiência, algo que ultrapassava o simples interesse arqueológico. No mundo moderno, Abu Simbel passou por uma transformação profunda. Ele deixou de ser um instrumento de poder local para se tornar símbolo global de patrimônio compartilhado. O salvamento promovido pela Unesco não apenas preservou o templo, ele redefiniu o modo como a humanidade se relaciona com o passado. Pela primeira vez, ficou claro que certos monumentos não pertencem a uma nação específica, mas à memória coletiva da humanidade. Abu Simbel passou a existir em um novo plano simbólico, o de testemunha da capacidade humana de criar, destruir e preservar. Esse deslocamento de significado é crucial. O templo que antes afirmava autoridade, agora ensina humildade. Ele lembra que nenhuma civilização é eterna, mas que algumas ideias podem atravessar milênios quando materializadas com intenção e conhecimento. Há também um aspecto profundamente humano nessa continuidade. Abu Simbel foi criado por mãos anônimas. Não conhecemos os nomes dos artesãos que esculpiram a montanha, dos engenheiros que planejaram o alinhamento solar, dos trabalhadores que removeram toneladas de rocha sobre o sol do deserto. Ainda assim, sua obra permanece viva. Isso revela uma verdade desconfortável e bela ao mesmo tempo. A criação humana pode sobreviver à identidade de seus criadores. O templo torna-se assim uma ponte entre gerações que nunca se encontraram.
No século XXI, Abu Simbel é visitado por pessoas de todas as culturas, crenças e origens. Cada visitante projeta ali seu próprio olhar. Alguns veem em engenharia, outros veem em espiritualidade, outros veem em política, outros apenas beleza. O templo absorve essas interpretações sem se esgotar. Essa capacidade de permanecer relevante em contextos radicalmente diferentes é uma das marcas dos grandes monumentos da humanidade. Há também um silêncio particular em Abu Simbel que merece atenção. Mesmo cercado por visitantes, o interior do templo preserva uma atmosfera de contenção. A luz é controlada, os espaços se estreitam, o som se dissipa. Essa experiência sensorial não é acidental. Ela foi projetada para provocar introspecção, para reduzir o indivíduo diante da escala do espaço. O efeito permanece mesmo sem o ritual original. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. O que torna uma obra verdadeiramente eterna? Não é apenas o material, não é apenas a técnica, é a capacidade de continuar provocando sentido. Abu Simbel provoca porque foi concebido com consciência do tempo. Ele não tenta vencer o tempo de forma ingênua, ele dialoga com ele. Aceita que significados mudam, mas aposta que a forma, quando bem pensada, pode sobreviver a essas mudanças. O templo também nos obriga a confrontar uma contradição moderna. Vivemos em uma era de construções rápidas, descartáveis, pensadas para ciclos curtos de uso. Abu Simbel, ao contrário, foi projetado para durar além de qualquer utilidade imediata. Ele não precisava ser funcional no sentido moderno, precisava ser permanente. Essa diferença revela algo profundo sobre como as civilizações se veem. O Egito Antigo se entendia como parte de um ciclo eterno. A modernidade muitas vezes se percebe como transitória e acelerada. Abu Simbel permanece como testemunha de uma outra relação com o tempo, mais lenta, mais cuidadosa, mais ambiciosa. Hoje, quando o sol ainda ilumina o santuário 2 vezes por ano, não é apenas um fenômeno astronômico que ocorre, é um reencontro simbólico entre passado e presente. Um gesto repetido que atravessou milhares de anos e continua funcionando. Isso não é nostalgia, é continuidade. No próximo episódio, chegaremos ao encerramento da série, não como um fim, mas como uma síntese. Vamos reunir engenharia, astronomia, política, memória e permanência para responder a uma pergunta fundamental: por que Abu Simbel ainda importa? E o que ele nos diz sobre o que somos capazes de construir e preservar como humanidade. O que a humanidade foi capaz de fazer? Abu Simbel não é apenas um monumento antigo. Ele é um espelho. Ao longo desta série, percorremos sua concepção, sua engenharia, seu alinhamento com o céu, sua função política, seu salvamento moderno e seu significado cultural. Agora, no ponto final dessa jornada, resta a pergunta que realmente importa. O que Abu Simbel revela sobre a humanidade? Porque, no fim, monumentos não falam apenas de deuses ou reis, eles falam de pessoas, de escolhas, de limites ultrapassados. Abu Simbel foi criado em uma época em que a humanidade não dispunha de máquinas, motores, cálculos digitais ou instrumentos de precisão modernos. Ainda assim, foi capaz de conceber uma obra que exige planejamento multidimensional, estrutural, simbólico, astronômico e político, tudo integrado em uma única visão coerente. Isso nos obriga a reconsiderar uma narrativa comum, a ideia de que o passado é apenas uma etapa primitiva do progresso humano. Abu Simbel não se encaixa nessa lógica simplista. Ele não é um ensaio rudimentar do que viria depois. Ele é um pico de intenção, uma expressão máxima do que uma civilização pode alcançar quando conhecimento, tempo e propósito caminham juntos. O Egito Antigo entendia algo que muitas vezes esquecemos: construir é uma forma de pensar o futuro. Ramsés II não ergueu Abu Simbel para resolver um problema imediato. Ele não precisava daquele templo para governar naquele momento. Seu poder militar já estava consolidado, sua autoridade política garantida. Abu Simbel foi uma aposta no tempo longo, um gesto dirigido a gerações que ainda não existiam. E funcionou. 3 milênios depois, continuamos diante da mesma montanha transformada em arquitetura. Continuamos impactados pela escala, continuamos tentando compreender os métodos, continuamos discutindo significados.
Abu Simbel ainda cumpre sua função essencial, não deixar o passado desaparecer. Há algo profundamente humano nisso. Somos a única espécie que constrói pensando em ser lembrada. Abu Simbel é a materialização dessa necessidade. Ele nasce do desejo de permanência, de continuidade, de vencer a fragilidade da vida individual por meio da obra coletiva. Mas Abu Simbel também nos ensina humildade. Apesar de toda sua grandeza, o templo quase foi perdido, não para invasões ou guerras, mas para decisões modernas tomadas em nome do progresso. A barragem de Assuã, símbolo de avanço tecnológico, quase apagou um testemunho milenar. Foi preciso que a própria humanidade reconhecesse seu erro em potencial e agisse para corrigi-lo. Esse momento marca uma virada histórica. Pela primeira vez, não salvamos um monumento por devoção religiosa ou orgulho nacional, mas por consciência global. Abu Simbel tornou-se um teste ético, e dessa vez, passamos. A pergunta que permanece é desconfortável, mas necessária. Quantas outras Abu Simbel nós já perdemos sem perceber? O templo também nos convida a refletir sobre escala, não apenas física, mas moral. Construímos hoje com rapidez, eficiência e baixo custo, mas raramente construímos com a intenção de durar séculos. Abu Simbel não é apenas grande porque é enorme, ele é grande porque foi pensado para atravessar o tempo. Isso não significa idealizar o passado. O Egito Antigo também foi desigual, autoritário e violento. Abu Simbel foi em parte uma ferramenta de dominação. Reconhecer isso não diminui o monumento, o torna mais real. Ele carrega as contradições humanas gravadas na pedra. Talvez seja isso que o torna tão poderoso. Abu Simbel não é puro, não é neutro, não é simples. Ele é humano. Ao observar o alinhamento solar ainda funcionando, as estátuas ainda imponentes, os corredores ainda silenciosos, percebemos algo raro, a capacidade humana de produzir sentido duradouro. Em um mundo onde tudo parece efêmero, Abu Simbel resiste como prova de que é possível criar algo que sobreviva à própria cultura que o gerou. Esse não é um milagre, é escolha. Escolha de planejar, escolha de investir tempo, escolha de pensar além da própria vida. Talvez seja por isso que Abu Simbel nos emociona, mesmo sem explicações. Ele nos lembra do que somos capazes quando deixamos de pensar apenas no agora. Quando o sol atravessa o templo e ilumina o santuário, não é Ramsés II quem recebe aquela luz. Somos nós. Somos nós que por um instante tocamos uma intenção humana concebida há milhares de anos e ainda viva. Abu Simbel não pertence ao Egito Antigo, não pertence ao Egito Moderno, não pertence à Unesco. Ele pertence à memória humana. E enquanto houver alguém disposto a olhar para uma montanha esculpida e se perguntar como foi possível, Abu Simbel continuará cumprindo sua função mais importante, lembrar-nos do que somos capazes de construir quando pensamos em eternidade.